Olá, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, é motivo de alegria, é motivo de muita alegria poder estar aqui gravando para vocês, da parte do Senhor, mensagens poderosas. É motivo de alegria poder meditar na palavra de Deus, é motivo de alegria poder falar de Jesus. E, meus irmãos, e hoje eu quero dar início à nossa segunda semana de estudos bíblicos, com respostas e perguntas simplificadas, perguntas que raramente a gente se vê nos cultos, raramente nós se vê nas igrejas, raramente nós se vê essas perguntas nas redes sociais, e são perguntas que muitas vezes a resposta nos ajuda a crescer muito mais no mundo espiritual e no mundo atual em que vivemos, né? Então, meus irmãos, eu quero dar início aqui a essa semana de estudos, e eu creio, meu irmão, em nome de Jesus, que esse estudo vai nos ajudar a esclarecer várias coisas a qual ficam ocultas dentro de nós. Amém, meus irmãos? E essa semana a primeira pergunta é: o que significa Jesus dar as chaves do reino dos céus a Pedro? Vamos entender, meu irmão? Vamos entender? Eu fiquei muito em dúvida sobre o que Jesus disse a Pedro, quando disse que daria chaves dos céus, do reino dos céus, a Pedro. Como poderíamos entender isso, meu irmão? Como poderia entender isso? Que Jesus desse a Pedro a chave dos céus. Pedro teria, por exemplo, algum poder de fechar ou abrir o céu para as pessoas? Estaria isso significado que Pedro foi o primeiro papa, como alguns dizem? Caro leitor, caro amigo, caro irmão, veja só, o texto onde Jesus diz isso, onde Jesus diz a Pedro, é Mateus, capítulo 16, no seu versículo 19, que diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Olha, meu irmão, a primeira e talvez mais importante regra de interpretação bíblica é analisar o contexto para situarmos essa fala e compreendermos melhor essa fala. Vamos lá então, ver só. O contexto surge de uma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. Está lá em Mateus 16, no versículo 13, que a pergunta é: indo Jesus para os lados de Cesareia, me perdoe, meus irmãos. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Felipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Depois de ouvir a resposta, meu irmão, dos discípulos sobre quem os outros diziam que Jesus era, a pergunta fica mais direta. Olha o que diz Mateus 16, no seu versículo 15: mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? Agora Jesus não queria saber mais o que os de fora pensavam, mas o que seus próprios apóstolos pensavam a respeito dele. Eita glória! A resposta vem de imediato do impetuoso Pedro. Mateus 16, Pedro responde. Respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eita! Essa confissão, meu irmão, agrada a Jesus. Que passa então a dizer algumas palavras a Pedro, que são as palavras que iremos analisar agora, nesse momento.
a chave do reino dos céus. Alguns pensam erradamente que Jesus estava aqui fazendo de Pedro o primeiro papa, que teria autoridade suprema sobre todos os discípulos. Inclusive, esse erro, meu irmão, esse erro interpretativo levou muitos pensamentos errados, como um caricato, sabe? Pensamentos de Pedro controlado a entrada do céu. Pedro não controla a entrada dos céus. Como uma espécie de porteiro. Não. Ele não controla. Tais pensamentos nem de longe representam o profundo ensino que a palavra de Jesus quis trazer ali, meu irmão. Quando Jesus diz que daria a Pedro a chave do reino dos céus, estava descrevendo algo muito relacionado com a confissão de Pedro de que Jesus era Cristo, o Messias. A chave usada para fechar e abrir, observe, que chave não significa no singular, mas chaves. Não é chave, é chaves. No singular. Pedro aqui representa os apóstolos de Cristo. Todos eles foram comissionados por Jesus a receberem bênçãos de usar essas chaves. Todos nós recebemos a bênção de Cristo para usar essa chave. Nós temos a chave para abrir o reino dos céus. Todos receberam o Espírito Santo. Olha o que diz João 20, no seu versículo 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Eu e você, meus irmãos, estamos cheios do Espírito Santo. Nós temos o poder, nós temos a chave na mão para levar todos que estão perdidos ao reino dos céus. Essa chave tem a ver com a confissão de Pedro, meu irmão. A confissão de que Jesus é o Cristo e é a chave da pregação que abre as portas para o arrependimento e, consequentemente, ao reino dos céus. Essa é a chave, meu irmão. Glória a Deus. Ao mesmo tempo, a rejeição a essa confissão ou uma não confissão, a descrença, fecha a porta, meu irmão, para o arrependimento e a entrada ao reino dos céus. É por isso que foi dito a Pedro: o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 16, 19. O apóstolo de Cristo, sob a liderança futura de Pedro, foram responsáveis, meu irmão, pelo início da proclamação da palavra do Senhor, o evangelho a qual pregamos hoje a todas as nações. Eles formaram a base da igreja de Cristo. Eles tinham a autoridade dada a Cristo, a chave para a compreensão sobre o evangelho, que daria às pessoas os elementos fundamentais para a entrada no reino dos céus. Glória a Deus. É por isso, meu irmão, que se diz a respeito da igreja de Cristo lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 22, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Glória a Deus. A doutrina dos apóstolos era a chave que levava as pessoas ao conhecimento pleno de Cristo, ou a confissão de Pedro compartilhada pelos outros apóstolos. Oh, glória! O papel de liderança de Pedro, é claro que em tudo isso, sendo o cumprimento da promessa de Jesus a ele. Veja a pregação de Pedro lá em Atos, no capítulo 2, no seu versículo 15, em seguida. Por isso, meu irmão, devemos rejeitar qualquer ensino que faça de Pedro quase um semideus, sabe? Uma pessoa que adorava ou venerava. O texto não coloca Pedro nesse patamar, meu irmão. Antes, como demonstramos aqui, revela a ele, naquele momento, a grandeza daquilo que Deus fez compreender.
e como essa grandeza do evangelho iria ser compartilhada como sendo a chave que abriria ou fecharia as entradas das pessoas ao reino dos céus, dependendo de como as pessoas receberiam essa mensagem. Ei, eu vou terminar, meu irmão. Se como o povo dizia que Jesus era um monte de coisas, menos quem era de verdade, ou se como Pedro e os apóstolos que o viam como Messias prometido, não sei se você é uma dessas pessoas que tem dificuldades de entender a Bíblia, ou já, sei lá, sabe? Mas eu sei de uma coisa: Deus deu o poder para mim, para você. Deus entregou a chave que abre os céus e fecha as portas dos céus para mim e para você, que é o Espírito Santo. Nós estamos cheios do Espírito Santo. E esse Espírito Santo é que nos faz abrir as portas dos céus e fechar para mim e para você. Amém, meus irmãos? Então, que essa palavra fique, que esse estudo fique no seu coração. E nunca se esqueça que a chave dos céus, a chave que fecha e abre as portas dos céus, está em nossas mãos. Então nós temos que entregar essa chave às mais pessoas, a mais pessoas que infelizmente estão perdidas, estão sendo usadas pelo inimigo, e nós temos que reencontrá-la, nós temos que fazer elas se reencontrar, trazer ela para o caminho do Senhor. Amém, meus irmãos? E nós temos esse poder, nós temos essa autoridade. Então, o que significa dar a chave do reino dos céus a Pedro é dar o Espírito Santo, é o poder de poder abrir ou fechar a porta para pessoas que estão perdidas, né? Você chega em uma pessoa que está desviada e fala do Senhor, ela já fechou a porta para ela. Mas se você chega e fala do Senhor, você está entregando a chave para ela abrir a porta novamente, né? E isso, o Espírito Santo vai nos encher com mais e mais e mais poder para fazer essa pessoa reencontrar o caminho da salvação. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana. Vamos iniciando aí a semana com essa pergunta e essa resposta maravilhosa. Amém? E que essa semana seja para honra e glória do Senhor, repleta de paz, saúde e prosperidade. Amém, meu irmão? Não se esqueça, meu irmão, de visitar o nosso canal. Amém? De deixar o seu like, de se inscrever no canal. Amém, meu irmão? Compartilhar. Amém? Acione o sininho de notificação. Carlos Servo de Cristo. Pronto, já vai aparecer lá. Amém, meu irmão? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua semana. Que essa semana seja para honra e glória do Senhor, repleta de paz, saúde e prosperidade. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.